Os 6 fantasmas do medo. Faça um inventário de si mesmo, procurando algum remanescente de medo em seu caminho. Pense em riqueza, porque nada, absolutamente nada, pode atrapalhá-lo. Antes que você possa, por qualquer parte dessa filosofia em uso, com êxito, sua mente deve estar preparada para recebê-lo. A preparação não é fácil. Começa com o estudo, a análise e a compreensão dos 3 inimigos que terá de destronar: indecisão, dúvida e medo. O 6º sentido nunca poderá funcionar enquanto esses 3 negativos ou algum deles permanecer em sua mente. Os membros do trio maldito são intimamente ligados. Onde se encontra um, o outro, os 2 estão à mão. Indecisão é a semente do medo. Lembre-se disso enquanto lê. A indecisão se cristaliza na dúvida. As duas se misturam e se tornam medo. O processo de mistura, muitas vezes, é lento. Essa é uma das razões que tornam os 3 inimigos tão perigosos. Germinam e crescem sem que sua presença seja observada. O restante deste capítulo descreve o fim a ser atingido. Antes que a filosofia como um todo possa ser colocada em uso ou em prática, analise também a condição que reduziu grandes números de pessoas à pobreza e declara a verdade que deve ser compreendida por todos os que acumulam riqueza, sejam essas medidas em dinheiro ou em estado de espírito de valor bem maior que o dinheiro. O propósito deste capítulo é chamar a atenção sobre a causa e a cura de 6 temores básicos. Antes de dominarmos um inimigo, é preciso saber-lhe o nome, os hábitos e a moradia. Enquanto lê, analise-se com cuidado e determine qual, se é que há, dos 6 temores básicos agarrou-se a você. Não se deixe enganar pelos hábitos desses sutis inimigos. Às vezes se mantêm ocultos no subconsciente, onde são difíceis de localizar e mais difícil ainda de eliminar. Medo é apenas estado de espírito. Há 6 temores básicos de cujas combinações todo ser humano sofre numa época ou outra. São felizes os que não sofrem dos 6 ao mesmo tempo. Enumerados na ordem de sua aparição, mais comuns são eles: pobreza, crítica, saúde precária, amor perdido, velhice e morte. Os 3 primeiros estão no fundo da maioria das nossas preocupações, que é a pobreza, a crítica e a saúde precária. Os outros temores são de menor importância, podem ser agrupados sobre esses 6 títulos. Temores nada mais são que estado de espírito. O estado de espírito está sujeito ao controle e direção. O homem nada pode criar sem antes conceber em forma de impulso de pensamento. Em seguida a essa afirmação vem outra de importância ainda maior, isto é, que os impulsos do pensamento começaram a se traduzir imediatamente em seu equivalente físico, sejam esses pensamentos voluntários ou involuntários. Impulsos de pensamentos apanhados por acaso, pensamentos emitidos por outras mentes, pode determinar nosso destino financeiro, comercial, profissional ou social, com a mesma certeza com que o fazem os impulsos de pensamento criados com intenção e desígnio. Estamos aqui lançando o fundamento para a apresentação de um fato de grande importância, para quem não entende porque certas pessoas parecem ter sorte, enquanto outros de igual ou maior capacidade e instrução, experiências e capacidade cerebral parecem destinados a viver com azar. O fato se explica com a afirmação de que todo ser humano
tem a capacidade de controlar completamente a própria mente. Sendo com esses controles óbvios, todos podem abrir a mente aos impulsos de pensamentos itinerantes emitidos por outros cérebros ou fechar as portas com força, admitindo apenas impulsos de pensamento de sua escolha. A natureza dotou o homem com controle absoluto sobre uma coisa apenas, o pensamento. Tal fato acrescido do fato adicional de que tudo que o homem cria começa em forma de pensamento, leva-nos muito próximo ao princípio de que o medo pode ser dominado. Se é verdade que todo pensamento tende a revestir-se do seu equivalente físico, e isto é verdade sem haver nenhum lugar razoável para dúvida, é igualmente verdade que os impulsos do pensamento de medo e pobreza não se traduzem em termos de coragem e ganho financeiro. Caminhos que levam à direção oposta. Não pode haver acordo entre pobreza e riqueza. Os dois caminhos que levam, respectivamente, à pobreza e à riqueza seguem direções contrárias, direções opostas. Se você quer riqueza, deve recusar-se a aceitar qualquer circunstância que leve à pobreza. O vocábulo riqueza é empregado aqui em seu sentido mais amplo, significando estados financeiros, espirituais, mentais e materiais. O ponto de partida do caminho que leva à riqueza é o desejo. No capítulo sobre o desejo, você recebeu instruções completas para o uso correto. Neste capítulo sobre o medo, você tem instruções completas para preparar a mente e fazer o uso prático do desejo. Chegamos então ao lugar em que você deve aceitar o desafio que irá determinar quantas dessas filosofias assimilou. Eis o ponto em que você pode se transformar em profeta e predizer com exatidão o que o futuro lhe reserva. Se depois de ler este capítulo você estiver disposto a aceitar a pobreza, pode então preparar-se para recebê-la. Então, decida, a decisão não pode ser evitada. Se você exigir riqueza, determine que espécie e quanto exigirá para ficar satisfeito. Você sabe o caminho que leva à riqueza. Recebeu um mapa que, se for seguido, o conservará no caminho certo. Se não ligar para começar ou parar antes da chegada, a culpa não será de ninguém, senão a sua mesma. Essa é sua responsabilidade. Nenhum álibi irá salvá-lo de aceitar a responsabilidade se você falhar ou se recusar a exigir riqueza da vida, porque a aceitação só exige uma coisa, por acaso a única que você pode controlar, e é o estado de espírito. Estado de espírito não se presume, não pode ser comprado. Estado de espírito deve ser criado. Analise seus temores. Medo de pobreza e estado de espírito, nada mais, mas é o suficiente para destruir as oportunidades de realização em qualquer empresa. Este medo paralisa a faculdade do raciocínio. O medo destrói a faculdade da imaginação, mata a autoconfiança, solapsa o entusiasmo, desanima a iniciativa, leva à incerteza de propósito, encoraja a procrastinação e torna o autocontrole impossível. Tira o encanto da personalidade, destrói a possibilidade de pensar com clareza e desvia a concentração de esforço. Domina a persistência, transforma a força de vontade em vazio. Destrói a ambição, anuncia a memória a convidar ao fracasso de todas as maneiras concebíveis. O medo mata o amor, assassina as mais puras insônias. O medo mata o amor e assassina as mais puras emoções do coração. O medo desanima a amizade e convida o desastre de mil maneiras. O medo leva à insônia, à infelicidade. O medo leva à miséria. E tudo isso, apesar da verdade óbvia de que vivemos num mundo de superabundância, de tudo que o coração possa desejar, sem nada entre nós e nosso desejo, exceto a falta de um propósito definido. O
O medo da pobreza é, sem dúvida, o mais destrutivo dos 6 temores básicos. Foi colocado no alto da lista por ser o mais difícil de dominar. Nasceu da tendência herdada do homem de atacar economicamente seus semelhantes. Quase todos os animais inferiores ao homem são motivados pelos instintos, mas como sua capacidade de pensar é limitada, atacam uns aos outros fisicamente. O homem, com seu senso superior de intuição, com capacidade de pensar e argumentar, não come seu semelhante corporalmente, sente mais satisfação em comê-lo financeiramente. O homem é tão avarento que todas as leis concebíveis já foram promulgadas para salvaguarda de seu semelhante. Nada lhe traz mais sofrimento e humilhação que a pobreza. Só os que já experimentaram a pobreza compreendem o pleno significativo disto. Não é de se admirar que o homem tema a pobreza. Numa longa linha de experiências herdadas, o homem aprendeu com certeza que alguns de seus semelhantes não merecem confiança quando se trata de questões de dinheiro e possessões terrenas. Tão ávido é o homem que, para possuir riqueza, será capaz de adquirir de qualquer maneira possível, por métodos legais, se puder, por outros métodos se necessários e convenientes. A autoanálise pode revelar fraquezas que a gente não gosta de reconhecer. Essa espécie de exame é essencial a todos que exigem da vida mais que mediocridade e pobreza. Lembre-se, ao examinar-se ponto por ponto, que você é tanto o tribunal como o júri, o promotor público e o advogado de defesa, e que você é autor e réu, e também que está sendo julgado. Encare os fatos corajosamente. Faça-se perguntas definidas e exige respostas diretas. Quando o exame determinar, saberá mais a seu próprio respeito. Se achar que não pode ser juiz imparcial neste autoexame, chame alguém que o conheça bem, para servir de juiz enquanto você se submete a um autointerrogatório. Você está à procura da verdade. Consiga, não importa o preço, mesmo que o deixe temporariamente embaraçado. A maioria das pessoas, se interrogadas do que tem mais medo, responderiam: nada temo. A resposta seria inexata, porque poucos percebem que estão atados em desvantagens, fustigados física e espiritualmente por alguma espécie de temor. A emoção do medo está tão sutil e profundamente arraigada que se pode atravessar a vida sob seu jugo, sem jamais reconhecer a presença. Só uma análise corajosa poderá revelar a presença desse inimigo universal. Ao começar a análise, examine profundamente seu caráter. Eis a lista de sintomas que você deve procurar. 6 sintomas que demonstram medo da pobreza. Indiferença. Comumente expressa pela falta de ambição, vontade de tolerar a pobreza, a aceitação de qualquer compensação que a vida possa oferecer, sem protesto, preguiça mental e física, falta de iniciativa, imaginação, entusiasmo e autocontrole. 2. Indecisão. Hábito de permitir que os outros pensem por nós, ficar na moita. Dúvida. Geralmente expressa por álibi e desculpa destinada para disfarçar, explicar ou desculpar-se dos fracassos. Às vezes aparece em forma de inveja dos bem-sucedidos ou por críticas a eles. Preocupações. Expressa geralmente encontrando defeitos nos outros, tendências a gastar além das rendas, negligência da aparência pessoal, zangas e carrancas, intemperança no uso de bebidas alcoólicas e às vezes pelo uso do narcótico, nervosismo, falta de equilíbrio e constrangimento. Cautelas exagerada. Hábito de procurar o lado negativo de todas as circunstâncias, pensando e falando de possíveis fracassos, em vez de se concentrar nos meios de lograr êxito. Saber de todos os caminhos que levam os desastres sem nunca procurar evitá-lo. Esperar pelo momento exato de começar e pôr ideias e planos em ação.
até à espera de tornar hábito permanente, lembrar sempre os fracassos, que os fracassados, esquecendo-se dos bem-sucedidos, vendo os buracos no queijo sem ver o queijo, pessimismo, que leva à indigência, eliminação, deficiência, autointoxicação, mau hálito e má disposição. 6. Procrastinação. Hábito de adiar para amanhã o que deveria ser feito o ano passado. Perder tempo em criar álibi e desculpa por não ter feito uma tarefa. O sintoma é intimamente ligado à cautela exagerada, dúvidas e preocupação, recusa na aceitação de responsabilidades, podendo evitá-las, vontade de entrar em acordo. Em vez de lutar com firmeza, aceitar a dificuldade em vez de vencê-las e usá-lo como trampolim ao processo, pechinchar com a vida por um centavo em vez de exigir prosperidade, opulências, riquezas, contentamentos e felicidade. Planejar o que fazer se quando o fracasso chegar, em vez de queimar as pontes e tomar impossíveis a retirada da fraqueza e muitas vezes falta total de autoconfiança. Propósito definido, autocontrole, iniciativa, entusiasmo, ambição, parcimônia e capacidade de raciocínio sensato, esperar a pobreza em vez de exigir riqueza, ligar-se aos que aceitam a pobreza em vez de procurar a companhia dos que exigem e recebem riqueza. Indagaram alguns: por que escrever um livro sobre dinheiro? Por que medir riqueza em dinheiro apenas? Alguns acreditarão com razão que existem outras formas de riqueza, mais desejáveis que o dinheiro. Sim, há riquezas que não podem ser medidas em termos de dinheiro. Mas há milhares de pessoas que dirão: dê-me todo o dinheiro de que necessito e encontrarei tudo mais que desejo. A principal razão de eu ter escrito este livro de como ganhar dinheiro é o fato de milhões de homens e mulheres estarem paralisados de medo da pobreza. O que essas espécies de medo causam à pessoa foi bem descrito por Westberg. Dinheiro é apenas conchas de moluscos ou disco de metal, ou ainda pedaços de papel. Há tesouros da alma e do coração que o dinheiro não pode comprar. Mas a maioria das pessoas, estando sem dinheiro, não consegue ter isso em mente, mantendo a coragem. Quando um homem está sem nada, jogado na rua, na amargura, incapaz de obter qualquer emprego, algo que lhe acontece ao espírito que pode ser observado pelo arcar dos ombros, a posição do chapéu, o andar, o olhar. Não consegue fugir à sensação de inferioridade diante de gente que tem emprego, mesmo sabendo com certeza que não são seus iguais em caráter, inteligência ou capacidade. Essa gente, mesmo os amigos, sentem por outro lado uma sensação de dinheiro emprestado. Essa gente, mesmo os amigos, sentem por outro lado uma sensação de superioridade e o encaram, talvez inconscientemente, como acidente. Esse poderá pedir dinheiro emprestado por algum tempo, mas não o suficiente para continuar sua vida costumeira e nem poderá fazê-lo por muito tempo. Mas o próprio fato de pedir emprestado, quando se trata simplesmente de sobreviver, é uma experiência deprimente e falta ao dinheiro emprestado o poder que tem o dinheiro ganho para animá-lo. É claro que nada disso se aplica aos vagabundos ou boas-vidas habituais, mas apenas a homens de ambição e dignidade normais. Mulheres, nas mesmas condições, devem ser diferentes. Nunca pensamos nas mulheres ao considerar os vencidos. Poucos se acham nas filas de caridade, raramente são vistas pedindo esmola nas ruas e não são reconhecidas na multidão pelos mesmos sinais patentes que identificam o homem derrotado. Naturalmente, não me refiro às bruxas que arrastam aos pés nas ruas da cidade e que são o correspondente dos vagabundos masculinos conformados. Refiro-me às mulheres razoavelmente jovens, decentes e inteligentes. Deve haver muitas delas, mas seu desespero não é aparente. Talvez se matem. Quando um homem está vencido, tem tempo de sobra para se preocupar.
pode viajar muitos quilômetros para ver alguém a respeito de um emprego e descobrir que já foi preenchido ou que é um desses empregos sem pagamento fixo, mas dependente da comissão sobre as vendas de alguns bugigangas inúteis que ninguém compra a não ser de dó. Se recusar, estará de volta à rua da amargura, sem ter para onde ir. Então anda e anda, olha para as vitrines das lojas e os luxos inacessíveis, sentindo-se inferior e dando passagem aos que param para olhar com interesse ativo. Vai para a estação ferroviária ou se senta na biblioteca para descansar as pernas e aquecer-se um pouco mais. Isso não é procurar emprego, de modo que ele recomeça outra vez. Pode não sabê-lo, mas suas faltas de objetivo o trairiam, mesmo que sua silhueta não o fizesse. Pode estar até bem vestido, com roupas que sobraram do tempo do emprego firme, mas que não disfarçam o abatimento. Ver milhares de pessoas guarda-livro, funcionários químicos ou ajudantes de vagões ocupados no serviço e os inveja do fundo da alma. Eles possuem independência, dignidade e masculinidade, enquanto ele simplesmente não consegue se convencer de que é bom também, embora o discuta consigo mesmo e chegue a um veredito favorável, hora após hora. É apenas o dinheiro que faz a diferença. Com um pouco de dinheiro seria ele mesmo novamente. Você teme as críticas? Exatamente de que modo o homem chegou a esse temor, ninguém o sabe com certeza, mas uma coisa é certa: ele o tem de maneira bastante desenvolvida. O autor tende a adquirir um medo básico à crítica à parte da natureza herdada do homem, que não só o encoraja a atirar os bens e objetivos do seu semelhante, mas ainda a justificar a ação criticando o caráter do seu semelhante. É fato conhecido que o ladrão critica o homem de quem furta, que políticos procuram vantagem, não expondo suas virtudes e qualidades, mas tentando manchar seus oponentes. Astutos fabricantes de roupas não foram lerdos em capitalizar esse medo básico à crítica, maldição de toda a humanidade. De estação em estação mudam os estilos de muitos artigos de vestuário. Quem estabelece os estilos? É claro que não é o comprador de roupas, mas o fabricante. Porque as mudas com tantas frequências? A resposta é óbvia: muda os estilos para poder vender mais roupa. Pela mesma razão, os fabricantes de automóveis mudam os estilos dos modelos a cada ano. Pouco querem ter um carro que não seja do último tipo. Estávamos descrevendo um modo pelo qual as pessoas se comportam sob a influência do temor à crítica no que se refere às pequenas e mesquinhas coisas da vida. Examinemos agora o comportamento humano quando este temor afeta as pessoas em relação a fatos mais importantes nas relações humanas. Tomemos como exemplo praticamente qualquer pessoa que tenha chegado à idade da maturidade mental, dos 35 aos 40, como média geral. Se pudesse ler-lhe o pensamento secreto, encontraríamos em geral uma descrença muito decidida nas fábulas que inúmeros dogmáticos ensinavam há algumas décadas. Por que a pessoa média, mesmo nos nossos dias de esclarecimento, hesita em negar sua crença nas fábulas? A resposta é: medo da crítica. Homens e mulheres já foram queimados vivos por ousarem manifestar descrenças em fantasmas. Não é de admirar que tenhamos herdado uma consciência que nos faz temer as críticas. Houve época, e não muito distante, em que a crítica trazia severos castigos. Ainda os traz em alguns países. O medo à crítica rouba a iniciativa ao homem, destrói o poder da imaginação, limita-lhe o individualismo, tira-lhe a autoconfiança, causando-lhe danos em centenas de outras maneiras. Pais causam aos filhos, às vezes, ferimentos irreparáveis ao criticá-lo. A mãe de um de meus companheiros de infância costumava castigá-lo quando diariamente
com uma chibata, sempre completando a obra com a afirmação: você acabará na penitenciária antes dos 20. Mandaram-no a um reformatório aos 17 anos de idade. Crítica é uma forma de serviço que todos têm em demasia. Todos possuem estoque dela, distribuindo-a de graça, quer a pedido, quer não. Os parentes mais próximos são, às vezes, os piores ofensores. Deveriam ser considerados crime na realidade e crime da pior espécie os pais criarem complexo de inferioridade na mente da criança por crítica desnecessária. Empregadores que compreendem a natureza humana conseguem o máximo dos homens, não através de crítica, mas por sugestões construtivas. O mesmo resultado pode ser obtido pelos pais com relação aos filhos. A crítica implanta um medo no coração humano ou então ressentimento, mas nunca amor ou afeição.